Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. É um prazer, uma alegria ter vocês aqui comigo. Meu nome é Roselena e eu quero agradecer a todos que têm deixado um like. Se vocês soubessem como isso faz uma diferença enorme no meu canal, vocês não esqueceriam de apertar aquele joinha, porque ajuda bastante. Fazer comentário, então, nem se diga, e compartilhar com mais pessoas. Eu agradeço a todo mundo que tem cooperado com o nosso canal. Se é a primeira vez que você está aqui, muitas pessoas novas estão se chegando, eu sugeriria que você começasse desde Gênesis capítulo 1, porque até aqui nós já contamos muita coisa linda do Senhor. Hoje nós estamos em Juízes capítulo 6, onde nós vamos falar de Gideão. E Gideão é aquele homem que Deus chamou de valente e poderoso, mesmo ele não se sentindo assim, mesmo se sentindo fraco, o último, o mais pobre, o mais indigno, mas o Senhor o chamou de valente e poderoso. Isso significa que é como Deus nos vê que importa, e não como nós mesmos nos vemos. Gideão, muito conhecido, muito famoso, e essa história começa a falar dele. Dessa vez os israelitas foram entregues na mão dos amonitas, e depois de 40 anos de trégua, porque eles tiveram um tempo de 40 anos de paz naquele lugar, os amonitas então fazem o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deixa para se virarem sozinhos, porque toda vez que aquele povo de Israel pecava, o Senhor os abandonava. O Senhor dizia: bom, eu não posso ajudá-los se vocês não me buscam, se vocês não me procuram, se vocês não querem, se vocês não se dobram, se vocês não se rendem, se vocês não se humilham, se vocês não buscam a minha face. É assim na nossa vida. Você só vai obter a ajuda do Senhor quando você procurar por ela, quando você se humilhar na presença do Senhor, quando você buscá-lo de todo o seu coração. E quando você estiver pecando contra o Senhor, fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus, saiba que Ele não poderá socorrê-los. E o que acontecia? Eles sofriam tanto que naquele tempo eles tinham que se esconder em cavernas, em covas, em fortalezas, para escaparem dos amonitas, porque tudo que eles plantavam era roubado deles. Toda vez que eles semeavam algo, os midianitas e os amalequitas, tem os amalequitas também, eles, até mesmo as pessoas do povo do Oriente, vinham contra eles e destruíam tudo, deixando as plantações sem nada, eles ficavam sem sustento. Versículos 2, 3 e 4. Eles subiam em multidão contra Israel, diz essa palavra, como se eles fossem gafanhotos. Então era tanta gente que parecia uma nuvem de gafanhotos que vinham montados em camelos, deixando Israel extremamente empobrecido. Não era empobrecido, era extremamente empobrecido. Então o esperado acontece, porque sempre que Israel se via nessa situação de estar cercado por todos os lados, de não conseguir resolver a coisa por eles mesmos, eles se lembravam de um profeta, de tudo que já haviam feito por eles, tirando-os do Egito, das mãos dos opressores, dando terras a eles, dizendo que eles não temessem os deuses dos amorreus, mas eles não davam ouvidos ao Senhor. Mas quando eles se voltavam ao Senhor, o Senhor se voltava para eles. Versículos 8, 9 e 10 vai falar dessa situação. Veio então o anjo do Senhor, olha que coisa. O anjo do Senhor veio e se assentou debaixo de um carvalho, em Ofra, pertencente a Joás, o abiesrita, e o seu filho Gideão, que debulhava a trigo no lagar para escondê-lo dos midianitas. Versículo 11, veja bem, o lagar não é um lugar para você debulhar trigo, é um lugar para você amassar uvas, mas era o único que ficava escondido, porque se ele fosse para os campos, ali para o lugar certo de debulhar, ele seria com certeza assaltado por todos aqueles que estavam ao seu redor. Era um tanque de prensar uvas, era um buraco raso na rocha, onde era mais seguro de se ficar do que se ele ficasse exposto ali na eira. O anjo diz: o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Parece contraditório, né? O anjo chamaram assim, já que ele estava ali se escondendo, estava todo amedrontado dos midianitas, o que nos mostra que Deus vê o seu potencial. Ele olha para você e ele vê coisas que nem você está vendo sobre você mesmo, porque ele sonda o mais profundo do nosso coração. Gideão então começa a questionar e murmurar com o anjo, dizendo: se o Senhor está conosco,
conosco? Por que tudo isso nos sobreveio? Por que os milagres de antes não estão acontecendo mais? Por que o Senhor nos fez subir do Egito? Por que Ele nos abandonou? Por que nos entregou nas mãos dos midianitas? E aí ele segue, né? Um monte de por quê? Não é assim que a gente faz também? Quando alguma coisa muito ruim está acontecendo na nossa vida, quando a gente está num período de muita opressão, de muita angústia, de muito sofrimento, de muita perseguição, a gente começa a pensar: o Senhor me esqueceu? O Senhor me abandonou? O Senhor não se lembra de mim? Nós murmuramos e nós questionamos o Senhor, como fez esse grande guerreiro. Mas a nossa pergunta está errada. E a nossa pergunta deveria ser: para que, Senhor? Com que intenção, com que propósito o Senhor me trouxe até essa situação, até esse momento da minha vida? Como eu poderei te honrar em meio a este vale de problemas que eu estou passando? Como eu poderei engrandecer o teu santo nome? Mude a pergunta e você vai mudar a sua situação. Você vai descobrir, se você olhar para trás na sua vida, os problemas de ontem te fortaleceram, te deram sabedoria para você vencer os de hoje. Sempre a mão de Deus está trabalhando e gerando em favor daqueles que o amam. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer na nossa vida. O Senhor sempre vai trabalhar em prol, em favor daqueles que o amam. E o Senhor olhou para ele então e disse: vai nesse poder e tu salvarás a Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? É o Senhor que está te mandando. Não é uma pessoa qualquer, é o Senhor que está falando: vai, você vai vencer. De que poder Deus falava? Se ele se sentia tão fraco, como você vai ver pela resposta dele, esse é o poder que vem do alto para você. É o poder dos filhos, é o poder que se aperfeiçoa na fraqueza, como diz lá a palavra de Deus no Novo Testamento. Paulo disse: o meu poder se aperfeiçoa, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Gideão lhe diz: ó meu Senhor, como eu salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Além da gente ser pobre, eu ainda sou mais pobre da minha casa. Imagina, aprenda duas coisas aqui: não é o seu dinheiro que vai te livrar, Deus engrandece os humildes e os que não são, para confundir aqueles que são. 1 Coríntios 1, 27 a 29 fala exatamente isso. E o Senhor diz a Gideão: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Para o Senhor, 1.000, 10.000, 100.000 é como se fosse um só homem que ele vence com um assopro da boca dele. Versículo 15. Perceba que a resposta de Deus é como se ele dissesse: eu sei de tudo isso que você está falando, eu sei que você é fraco, eu sei que você é pobre, eu sei que você não pode, mas sou eu que vou estar com você, eu é que vou fazer, não é você. Eu sei que não é você, você não poderia mesmo? Para mim, um exército, como eu disse, é um só homem. Gideão, ainda meio desconfiado, né? Ele pede um sinal a Deus, que se ele fosse mesmo um anjo que estivesse ali falando com ele, que esperasse ali, que logo ele retornaria. Versículo 18. E ele foi, preparou um cabrito, preparou bolo sem fermento, um efa de farinha, carne crua e uma panela. Versículo 19. Veja bem, ele era pobre, estava precisando de todas essas coisas para ele mesmo, para o seu próprio alimento, mas ele confiou. Ele foi lá e ele deu tudo que ele tinha, ele preparou tudo que ele tinha e entregou lá para aquele anjo. O anjo diz: põe tudo aqui, ó. E estendendo a ponta da vara, tocou na carne, nos bolos, e subiu fogo do céu. Consumiu tudo e o Senhor retirou-se da presença dele. Versículo 21. Você quer receber um favor do Senhor? Entregue a Ele tudo que você tem. E o fogo consumidor do Senhor vai trazer a sua bênção. Gideão, quando viu que era um anjo mesmo, ele disse: ai meu Deus, o Senhor Deus, porque eu vi um anjo face a face. Ele ficou tão apavorado que ele disse: agora eu vou morrer. Eu vi o anjo do Senhor face a face. E o Senhor disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Versículo 23. E ali Gideão edificou um altar ao Senhor. Chamou aquele lugar de Jeová Shalom. Esse altar foi construído por Gideão no início da sua missão. E contrasta grandemente com o que vai acontecer no capítulo 8, versículo 27, quando ele coloca um manto sacerdotal idólatra ali no final da sua vida. Então você vê, ele começou bem, mas nem todo mundo começa bem e termina bem, porque o Gideão
fez essa abominação contra o Senhor. Não é porque viu um anjo, né? Que você não vai pecar mais, viu, meu irmão? Cuide da sua vida, cuide da sua santidade, cuide da sua espiritualidade todos os dias. É todos os dias, são todos os dias que você tem que entrar na presença do Senhor, para que você não acabe fazendo coisas que o desagradam. Aquele que está em pé, diz a palavra, cuide para que não caia, certo? Bom, mas voltando à história, diz que o Senhor pede para ele sacrificar um novilho de 7 anos de idade, colocasse abaixo do altar de Baal que o seu pai tem e cortasse o arvoredo que estava junto dele. Ou seja, antes do Senhor lhe dar vitória, tinha que confrontar a idolatria dentro da própria família dele, porque a própria família dele tinha se tornado idólatra e estava adorando deuses de barro, estava adorando Baal. O arvoredo representava uma árvore estilizada que representava Azerá, a deusa da fertilidade, que era esposa de Baal. Olha quanta coisa terrível que Israel estava fazendo contra o Senhor. A madeira do arvoredo deveria ser usada para queimar o sacrifício oferecido. Pega esse pedaço de pau aí e queima para oferecer um sacrifício a mim. Por que eu não gosto e não faço árvores de Natal? Essa passagem para mim é uma das coisas que respondem a essa pergunta para você, se é que você gosta. Também serve para mostrar que a madeira serviria de combustível para alimentar o fogo, ressaltando a loucura de você adorar um pedaço de madeira. Leia Isaías 44:19, você vai entender direitinho como você não deve fazer isso. Gideão então obedece a Deus, reúne 10 homens para fazer o sacrifício, mas ele faz isso à noite. Por quê? Porque ele estava com medo de represálias dentro da casa do pai dele. Versículo 27. De manhã, quando eles se levantaram, os homens daquele lugar viram o altar de Baal demolido, a árvore queimada e o novilho ofertado no altar. Versículo 28. Eles ficaram enfurecidos quando eles descobriram que fora Gideão que fizera aquilo e tentaram matá-lo. Versículos 29 e 30. Porém, Joás, seu pai, disse: se Baal é Deus, ele que se defenda por si mesmo e o mate. Versículo 31, ele não é Deus? Então pede para ele aí se vingar, já que o meu filho fez isso, estragou o altar dele, então ele que se defenda, ele não é Deus? Então ele que mate meu filho, eu não vou fazer isso. Por isso o nome de Gideão foi mudado por eles para Jerubaal, que quer dizer que Baal brigue com ele, que Baal contenda com ele. Jerubaal, em vez de Gideão. O fato de Gideão continuar vivo só mostrava que Baal não era capaz de defender a sua própria honra. Toma essa, falso Deus. Então os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente se reúnem contra ele e acampam no vale de Jezreel. Essa história é longa, tem muita coisa que eu acredito que você já leu, que você já entendeu. Eu só estou explicando resumidamente, porque o capítulo é muito longo. Versículo 33. Porém, o Espírito do Senhor veio sobre Abiezer, que se reúne com Gideão para ajudá-lo. Agora ele arrumou uma ajuda. Aleluia. Versículo 34. São enviados mensageiros por todos, para todas as tribos, Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali, que se unem. Todas as tribos daí vão se unir para ajudar Gideão a defender-se e a derrotar os amalequitas. Versículo 35. Gideão ainda não muito convencido, porque nem assim ele se convenceu. Gente, tem gente que é dura para se convencer que é Deus que está falando com ele. Pede mais um sinal. Ele ia colocar um velo de lã no chão, velo de lã, como se fosse um pedaço de lã assim, que, claro, fica encharcado quando cai o orvalho. E ele perguntou, se o orvalho molhasse só a lã, ele saberia que era o Senhor que queria salvá-lo. Versículo 30. Acontece o que no outro dia? O velo estava molhado pela manhã, mas em volta tudo seco. Só estava molhado aquele pedaço de lã. Aí ele pede outro sinal. Fala, eu vou pôr o velo seco de novo. E que de manhã tenha orvalho por tudo, mas o velo mesmo permaneça seco. Versículo 39. Ele pediu o contrário. E naquela manhã, é claro, tudo estava molhado ao redor, mas o velo, a lã, sequinha. Versículo 40. Quantos sinais você vai pedir para o Senhor para você entender que é Ele que está falando com você, meu irmão? Quantos sinais você ainda vai pedir
para que se cumpra na sua vida, para que você entenda que você tem que voltar o seu coração ao Senhor, que você tem que se dobrar a Ele, que você tem que se render a Ele, que você tem que obedecê-lo. Quantos sinais mais você precisa? Quantos profetas mais terão que pregar essa palavra para você, terão que trazer para você o conhecimento dessa palavra, para que você aprenda e se dobre, né? Quantos sinais, além dos milhares que foram descritos nessa palavra, você vai ter que testemunhar para se render de uma vez por todas a esse Deus? Ah, meu irmão, se essa palavra toda linda não te convencer, não te fizer render a Ele, eu lamento te informar que nada poderá mudar e nem ninguém, o Senhor Deus não vai poder lutar as suas causas. Sabe por quê? Porque Ele trabalha com fé. Ele trabalha com a sua fé e a sua fé tem que estar nessa palavra todinha, revelada pelo Espírito no seu coração. Eu vou lembrar de você de novo, que eu já falei isso muitas vezes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Então, não peça sinais, não peça maravilhas. O maior sinal, a maior maravilha nós já temos na nossa mão, na nossa vida. É essa metanoia, é essa transformação, é esse amor que Ele coloca em nós por essa palavra. Esse é o maior sinal de que só Deus pode mudar as nossas vidas, amém? Seja convencido, seja convertido ao Senhor hoje. Se você ainda não o recebeu, receba-o na sua vida como um único e suficiente Salvador. E se você está desviado, volte-se de novo para o Senhor, porque Ele vai ter misericórdia de você, amém? Corre! Os midianitas vão vir contra você, os amalequitas também virão, os do Oriente também virão. Então não espere até amanhã, o dia do Senhor é hoje, vai nessa sua força, Gideão. Um abraço em Cristo Jesus e amanhã nós voltaremos com Juízes capítulo 7, se o Senhor nos permitir. Eu acho que esse capítulo ficou um pouco longo, porque ele era longo e é cheio de coisas interessantes, por isso eu demorei um pouquinho. Deixa seu like, por favor. Um comentário se você gostou dessa história, com certeza é muito bonita. Amanhã a gente volta com mais um capítulo que continua com Gideão. Um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada.